E aí, está ligado nas principais relações entre a pintura histórica e a construção da identidade nacional no Brasil? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa aulinha do saber. Lembra que hoje a gente vai de aula aí, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo aí, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? E não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo. Hoje eu preparei uma aula especial aí para você com um tema diferente, que não aquela matéria aí que aparece sempre, República Oligárquica, parte 1, não sei o que, parte 2 e tal, Grécia Antiga e tudo mais. Bom, para você o assunto hoje é esse assunto aí de pintura histórica e a construção da identidade nacional brasileira. Afinal de contas, a gente tem um assunto muito relevante para tratar, que é a preocupação com a imagem, então, como documento, como símbolos a serem analisados. Isso é uma situação que envolve, não só a construção aí da historiografia, do jeito de se escrever história, mas também você aí que está preocupado com o vestibular, com o Enem e de repente em solucionar melhor lá uma questão, porque às vezes vem uma charge, um cartoon, um pôster, um desenho lá, uma pintura para você analisar e de repente relacionar, é claro, com o que é cobrado lá na questão. Portanto, muita atenção com as imagens, não só a imagem lá quando aparece para você, de que ano que ela foi publicada, onde ela foi publicada, o autor, que é uma dica também importante para você resolver o exercício, mas também os símbolos, os significados, aquilo que ela representa. Lembrando também para nós aí que um outro assunto também direto aí é essa ideia de quais mecanismos que levam uma coletividade a se ver como nação. Então essa ideia também do que é ser brasileiro, quais são os mecanismos que fazem essa ideia de um povo tão distinto, aí, tão diferente entre si, como é o povo brasileiro, como é que pode se construir essa coletividade, essa ideia nessa coletividade de uma nação, de uma coisa comum a todos aí. E outra discussão também muito relevante é, afinal de contas, para nós, quem são os verdadeiros heróis do Brasil, Será que os verdadeiros heróis do Brasil são aqueles brancos portugueses que chegaram aqui e colonizaram a terra com muita violência, com muita opressão, sobre aqueles que também, será que não são os heróis, que são os indígenas, os nativos aqui no Brasil, os ameríndios, os verdadeiros brasileiros, se for ver, naturais da terra, ou talvez os heróis sejam aqueles africanos e seus descendentes que vieram, infelizmente, na condição de escravos para o Brasil e também a base da violência sobre essa população que construiu riquezas aí históricas. E aí, quem são os verdadeiros heróis do Brasil? São os bandeirantes que promoveram violência? São os indígenas? São os colonos? São os africanos na condição de escravos? Quem são os verdadeiros heróis do Brasil? Já lanço a pergunta para você, se quiser deixa aí no comentário também na sequência e também, é claro, acompanhar essa ideia de que a gente está tratando aqui sobre pintura principalmente, mas um assunto muito relevante esse ano foi lá, muito relevante esse ano foi o de estátuas, que foram derrubadas, que foram destruídas, até no contexto, você lembra daquelas manifestações do Black Lives Matter, que representavam essas estátuas, como a gente puxa também de repente as pinturas, que representam esse passado escravocrata, esse passado violento, esse passado baseado também no estupro aí de populações indígenas, africanas, na violência promovida pelos colonos brancos europeus, então toda essa discussão sobre realmente aí o que representa o povo, se uma estátua de um cara que é escravocrata é um negócio legal de deixar lá à vista de todos. Para vocês, então, essa discussão muito relevante sobre estátuas e pinturas que evocam um passado nem sempre tão digno, um passado escravocrata. Lembra que a palavra escravocrata vem daquele indivíduo que possuía um poder, um prestígio não só político, social, econômico, pelo fato de ser proprietário de escravos, ou traficante negreiro também, por exemplo. Evocando também esse passado destruidor, esse passado opressivo de um grupo sobre outro, de um grupo étnico sobre outro também, de um grupo social, como você preferir. Então, é necessária essa discussão sobre se é realmente relevante deixar aquela estátua, deixar aquela pintura, ou no mínimo você à vista, ou no mínimo você ter esse processo de discussão sobre o assunto. Lembrando também aqui
né, que a gente já puxa esse assunto, se você lembra da estátua de um escravocrata britânico derrubado por manifestantes e que depois foi retirado do rio. Está aqui a estátua de Edward Colston, foi arrancada do seu pedestal no domingo durante protesto na cidade inglesa de Bristol. Né? Se você não viu essa imagem, aproveita para ver essa imagem comigo. Os manifestantes aí derrubando essa imagem então de um, né, escravocrata e também, né, traficante negreiro e tal, se eu não me engano, mas a ideia de que o poder, né, dele vem aí do fato dele ser um proprietário de escravos, um traficante negreiro também, e a imagem lá já, né, estátua já indo por água abaixo, literalmente, né? Então essa história de o significado, né, de você destruir essa imagem e também destruir não, porque foi resgatada depois, né? Mas tá aí para vocês essas manifestações que aconteceram esse ano, hein? Ficar esperto, porque também aí você tem, né, a substituição do lugar lá de onde estava a estátua por uma estátua de uma ativista negra. Então, olha que coisa bonita, e talvez é justamente uma estátua que tenha muito mais valor, né? Não só aí pela sua, é claro, pelo seu significado, né, em termos de liberdade, em termos não só da luta dos negros, mas da luta das mulheres também, né? Então, essa relevância de que talvez alguns símbolos que evocam esse passado, né, destruidor tenham que ser revistos, reavaliados ou, no mínimo, de repente, né, retirados de locais públicos, porque, né, a memória que existe em torno desse artefato talvez não seja muito interessante, né? Bom, mas continuando para vocês, se você também está ligado que uma estátua de Jefferson Davis, presidente confederado, é derrubada nos Estados Unidos, isso tudo esse ano, então lembrando, lá para junho no caso, manifestantes derrubaram ontem em Richmond, na Virgínia, uma estátua de Jefferson Davis, presidente dos Estados Confederados da América durante a Guerra Civil Americana. A estátua da antiga capital da Confederação foi derrubada pouco antes das 23 horas local. Lembre então aqui, Jefferson Davis foi o presidente aí do que foram chamados Estados Confederados da América naquela conhecida Guerra Civil Americana de 1861 a 1865, a também chamada Guerra, né, da Secessão Americana, que é a divisão, né, americana, porque você lembra que os Estados Unidos se dividiram em dois países, como falei, os Estados Confederados da América, que são os estados sulistas, que aí então vão apresentar a figura de um presidente que é o Jefferson Davis e a capital em Richmond, na Virgínia, contrariando aí aos interesses, né, principalmente dos estados do norte, que aparece para a gente na guerra como os estados da União, né, que tem a ver também lá com a eleição do Abraham Lincoln, o fato dos estados sulistas não terem aceito a, né, eleição do Abraham Lincoln, que eram representantes dos interesses nortistas, que envolviam principalmente a abolição da escravidão. Então a ideia é de que esses, né, escravocratas sulistas não queriam aí o fim da escravidão. E por isso você pode falar de que, né, a representação do Jefferson Davis também traz representado essa ideia de manter a escravidão. Um negócio que talvez não seja muito legal em comunidades como não só dos Estados Unidos, mas até a do Brasil, que também tem esse tipo de memória, né? Por sinal, uma memória que não só contra os negros, né, contra os pretos, mas a violência também contra os indígenas, que está aí para você essa estátua, né, de gosto duvidoso aí, que é a estátua do Borba Gato. Se você visitou lá, né, São Paulo, talvez você tenha passado por lá e caramba, que coisa linda, maravilhosa que é essa estátua. Mas lembre que Bandeirante, né, Vicentino, tinha muito daquela violência contra a população indígena, lembrando que também muitos escravizaram indígenas aí, promoveram não só a violência contra aldeias indígenas, mas contra missões jesuíticas também dos padres jesuítas lá da Companhia de Jesus. Então, será que é interessante ter uma imagem dessa, ainda mais num ambiente como São Paulo, que historicamente tem tudo a ver com o índio também, né? Até também com o desenvolvimento dos vicentinos aí. Bom, mas fica aí essa discussão, o que você acha? Me fala aí nos comentários. E também, ó, Salvador aí, né, você tem projetos que visam retirar estátuas e criar espaços que contestem vitória de escravocratas na Bahia. Estátua do Conde de Pereira Marinho, em Salvador. 2 projetos dos legislativos estadual e de Salvador, né, da cidade de Salvador, propõem a criação de espaços que contestem a exaltação de figuras escravocratas e de traficantes de escravos. Os pleitos contrapõem
expõe a narrativa vitoriosa que resultou na edificação de bustos e monumentos públicos e lançam luz sobre um debate mundial em torno da legitimidade de tais homenagens. Lembra também 13 de agosto de 2020. Então, olha o ano aí, né, trazendo essa discussão também. Será que é interessante para você, que é preto, aí olhar uma estátua de um escravocrata ali, né, exaltada? De repente é aquela coisa tipo, o universo te dá sinais de que algo está errado. Ficar esperto nisso aí, né? Porque é aquela coisa tipo, talvez não seja um valor muito legal de você exaltar numa comunidade, numa nação em que a maior parte da população é negra, né, é derivada de escravos, porque isso traz uma grande ferida, né, literalmente não só que foi aberta nas costas aí dos seus descendentes, mas até hoje de um país que sim é extremamente racista e escroto, infelizmente. Mas continuando para vocês aí, porque aí a gente entra mais no tema justamente das pinturas, que para nós tem muito a ver com o Segundo Reinado. Afinal de contas aí, foi no Segundo Reinado que artistas como Vítor Meirelles e Pedro Américo começaram a despontar. Primeiro de tudo, é bom a gente lembrar que esses artistas, né, estão associados a uma série de benefícios que começam a ser criados, né, lá no momento posterior, no período joanino, mas que nesse momento de 1840 a 1889, esses pintores então meio que vão se desenvolver a partir desses fundamentos criados lá na época do período joanino. Lembrando aí que nós temos também aqui na sequência essa ideia dos discípulos da missão artística francesa de 1816. Então esses pintores foram discípulos de professores, pintores como Jean-Baptiste Debré, que foi trazido ao Brasil, ele era francês, foi trazido ao Brasil pelo Dom João VI. Lembra Dom João VI aí, que foi o pai do Dom Pedro I, que proclamou a independência, que é o pai desse aqui, o Dom Pedro II e tal, do Segundo Reinado, né? E lembra que o Dom João VI trouxe para o Brasil, né, durante a transferência da corte portuguesa a partir de 1808, não só, né, milhares de pessoas e tal, mas trouxe artistas também a partir de 1816. O que é interessante, né, se você conhece um pouco lá da fuga da família real portuguesa para o Brasil, eles estão fugindo por conta das invasões do Napoleão Bonaparte. E contratam franceses depois para ensinar arte aqui no Brasil, né, nas escolas de artes e ofícios, nas escolas de belas artes, que o Dom João VI vai desenvolver. Mas, um ano depois que Napoleão foi derrotado. Então, tem essa ideia de que eram pintores, né, que eram associados ao Napoleão e que foram contratados a um preço relativamente bem barato, aí, se for analisar. Mas lembrando que na sequência aí a gente tem também, né, algumas citações que eu coloquei para vocês desse grande livro, que é uma indicação muito legal, chama Brasil, uma biografia da Lilia Moritz Schwartz e da Heloísa M. Starling. Se você puder, dá uma olhada, Companhia das Letras. Vou deixar o link aí também, se você quiser comprar lá pela Amazon e tal. Mas continuando aqui, que eu coloquei para vocês um trecho, rapidinho a gente grifa, de que a Academia de Belas Artes, né, por isso que ele fala academia, inaugurada lá pelo Dom João VI, distribuía prêmios, medalhas, bolsas para o exterior. Por isso também muitos artistas vão, né, viajar aí, conhecer também um pouco a Europa e tudo mais. Mas continuando ali para vocês, também comissionou artistas para realizarem retratos oficiais do Dom João VI, Dom Pedro I também. Continuando, produtora das imagens oficiais do Império, a Academia imporia não só estilos como temas. O motivo nobre, o retrato, a paisagem e o indigenismo histórico entrariam em voga. Então essa ideia aí de exaltar, né, a figura do índio, que também puxa lá um romantismo e tal. Em boa parte produzidas no exterior, tais obras apresentavam uma idealização da paisagem e da população. Então, coerente com o olhar de quem descreve ao longe a realidade. Então essa ideia aí, na verdade, né, de exaltar demais essa visão europeia sobre a realidade do Brasil. Lembrando aí, continuando para você, mais, né, a continuação do texto que eu trouxe aí, produtor de imagens oficiais do Império, então não imporia só estilos, mas temas. E aí é o caso das obras icônicas de Vítor Meirelles de Lima, em A Primeira Missa no Brasil, que a gente já vai ver daqui a pouco, né, Moema também,
ou José Maria Medeiros com Iracema, e que fazem parte do ciclo indigenista, empolguei aqui, ou a pintura na década de 1860, né? Isso é a ideia de que a partir daí você tem então essa temática do índio, né? Também aparecendo com força, como falei, ressaltando a figura do indígena. E também os indígenas passivos e idealizados compõem a cena sem alterá-la, né? Então colocando lá o índio como um coadjuvante, né? São um elemento colado à paisagem tropical. Isso aí principalmente está falando lá da primeira missa no Brasil, né? E a colonização perde, então, nesse discurso seu caráter invasivo, né? Para mostrar-se, então, como um encontro harmonioso e consensual. Sei. Mas, continuando, o romantismo brasileiro alcançou, portanto, né, grande penetração, tendo o indígena como símbolo. Então tá aí o ponto principal, né, da pintura então do romantismo e também, né, aqui no Brasil, os índios do romantismo nunca foram tão brancos e o monarca e a cultura brasileira se tornaram mais e mais tropicais. É esse branquecimento aí que o Brasil adora, né? Bom, mas dá uma olhada aí na pintura Primeira Missa no Brasil, que vale a pena para você também, aí a Primeira Missa no Brasil, que é justamente do nosso amigo aqui, Vitor Meirelles, em 1860, com esse belo bigodão, como já dizia o Faustão, comeu andorinha e deixou o rabo para fora, mas vai na sequência para você aí, para quem tiver oportunidade, lá em Floripa, isso aqui, né, faz parte aí de uma fotinho que eu tirei lá, né, quando eu visitei esse ano Floripa, né, eu e a Sofia, então a gente visitou lá. Bom, lembrando também aqui para vocês, na sequência aqui, né, a primeira missa no Brasil, eu vou até diminuir aqui a minha imagem, que aí eu já diminui tudo, mas né, voltou ali para você e tal também, porque você aproveitou, já deu like no vídeo, já se inscreveu, ativou o sininho e também seguiu a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, porque agora foi um esquema, momento de Jequiti aí para você, hein? Mas a primeira missa no Brasil, que então nos revela justamente essa imagem que foi criada, né? Do índio, então aí as margens da pintura do índio aí integrado à paisagem, quase você está olhando e fala, está na árvore ali o índio e tal, porque ele está bem camufladão ali, né? Então essa ideia de que o ponto principal é a cruz, é a missa, né? O ponto mais claro aí da imagem são os portugueses, a roupa deles, a cruz que dá a indicação para você, né? Do que justamente representa aí, pô, aí vai ficar difícil, né? Representa aí todo, né, esse contexto de chamar ali a atenção para você, da pintura, né, então o que está pegando aqui a partir da cruz mesmo, propriamente dito. Então esse aí, a primeira missa no Brasil, né, que também coloca o indígena como se fosse um elemento do quadro, né, da natureza ali, por exemplo. Bom, mas continua para vocês aí, porque na sequência a gente tem também, né, o quadro lá Independência ou Morte, do Pedro Américo. Na verdade, são os dois na sequência aí, do Pedro Américo e também, né, o do Pedro Américo, não só Independência ou Morte, mas o Tiradentes Esquartejado que vem na sequência. Esse aqui para você, se você acompanhou, é o quadro, então, do grito da independência, independência ou morte, e é aquela situação que se coloca no ponto central, tá lá o rei, tá lá, né, Dom Pedro I, e olha que coisa, a referência popular aqui do quadro, né, está à margem do processo, se a gente for analisar que a população ficou à margem da independência, foi mero espectador também. Então, é uma pintura que nos remete aí a alguns erros também, porque se fala, se você viu, está aqui o Riacho do Ipiranga, aqui embaixo, está indo lá reto e tal, falam que aquela casinha que está lá no fundo era para estar ao outro lado e tal, uma série de situações, né, de erro, de perspectiva também do pintor, mas uma coisa legal também que pode aparecer para você é que o pintor colocou meio como se fosse aí uma mensagem subliminar para você. Se você já viu ou vai ver de repente que no entorno dos cavalinhos surge uma espécie de um coraçãozinho para você. Você viu o coraçãozinho ali? Fala para mim se você viu o coraçãozinho, porque se você não viu o coraçãozinho, eu vou tirar o coraçãozinho. Você quer que eu tire o coraçãozinho ou você quer que eu ponha de novo o coraçãozinho? Fala aí, não voltou. Você quer que eu ponha o coraçãozinho de novo? Vamos falar aí, o coraçãozinho de novo apareceu para você, tá vendo? Tá certo, então. É isso aí, né? Então vem essa ideia de que ele quis colocar esse amor pelo Brasil aí, né, no entorno dos cavalinhos. Ó, espero que você tenha gostado desse defeito especial aí, porque na sequência a gente vê outra pintura também do Pedro Américo, que também traz essa, né, ideia mais ou menos aí de mensagem subliminar. Pedro Américo pintou essa aqui em 1893, que, né, o quadro então
Tiradentes esquartejado, que eu não sei se você está ligado, mas mostra Tiradentes esquartejado. Tá lá, né, a cabeça aí do Tiradentes, do lado tá o crucifixo, e se você lembra, o rosto de Tiradentes, barbudo, cabeludão, que lembra bem a imagem de Jesus. Então essa ideia do sacrifício de Tiradentes ter sido associado, né, ao sacrifício de Jesus, o sacrifício de Tiradentes pela República, pela independência do Brasil, enquanto que o sacrifício de Jesus pela humanidade toda, mas a ideia de então se construir, né, principalmente em momento ali já de início da República e tal, também se construir essa identidade nacional, essa identidade republicana também. E notem que o Pedro Américo também colocou um elemento aí que vai aparecer para você, momento de Jequiti, que é justamente aí, olha lá, nos pedaços aí do Tiradentes, surge o mapa do Brasil. Olha que coisa, você viu? Foi de propósito? Foi de propósito. Ele colocou o mapa do Brasil nessa aí. Tá vendo? Coisa louca, né, meu? Você acha? Muito bom, então. Mas essa ideia, então, né, da construção da identidade nacional que foi desenvolvida nesse momento pelos pintores, associados não só ao momento lá do Segundo Reinado, mas também essa transição para a República. Então, muito assunto também a ver com a proclamação da República. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse tema de hoje aqui com o Prof. Elvis de História em Casa. Lembrando, se você não deu o seu like ainda, dá o like no vídeo já. Se inscreva no canal se não é inscrito, ativa também o sininho, né, e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!